Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Toda honra e glória ao nosso único Deus. Primeiro, eu gostaria de pedir para vocês que curtam o canal, dêem um ok. Se possível, dê um parecer aí nos comentários, ajuda muito o canal. E avisando para as mulheres que têm interesse de conhecer sobre o monoteísmo, sobre as leis de Noah, né, o que nós devemos cumprir com o Bnei Noah, filhos de Noé, já que a gente não é judeu e Baruch Hashem a gente não é mais idólatra. Nós temos 2 grupos, um no Telegram, outro no WhatsApp. E eu sempre deixo o contato aí abaixo na descrição do vídeo, tá certo? E assim, gente, eu me chamo Fabrícia, tá? Mas eu coloco Fabi. E o Telegram eu recomendo mais porque ele consegue suportar mais vídeos. Os vídeos que é colocado ali, tanto MP3, né, em áudio, ele suporta e não cai na nossa galeria de fotos, né? Não cai diretamente nos arquivos do nosso computador, do celular. Já o WhatsApp, tudo que a gente coloca de vídeos, áudios, ele sobrecarrega, né, o nosso celular. Então, essa é a grande vantagem do Telegram. Então, quem tem interesse de conhecer mais, a gente tem mais essa oportunidade no Telegram, tá? O Telegram é gratuito, é como um WhatsApp, só que com muito, bem mais, como é que eu vou dizer para vocês, bem mais fácil de acesso, né? E no aprendizado, interação, enfim, tá certo? Então, o Telegram ele nos proporciona essa oportunidade, já o WhatsApp é limitado com isso. E por isso que quando as pessoas entram em contato comigo, as mulheres, eu sugiro o Telegram. Mas se não consegue baixar, se muitas vezes o celular não suporta, né? Porque conforme o celular também não consegue aguentar o Telegram, mesmo assim, é só entrar em contato que eu coloco no WhatsApp e qualquer dúvida também a gente tira no privado, ok? Tá certo? Vamos rezar, vamos clamar ao nosso único e eterno Deus, para que o Eterno tenha benevolência e misericórdia dessa guerra, né? Para que acabe logo, para que possamos viver a paz, viver a harmonia. Eu não tenho dúvida que Israel sempre venceu e vencerá, né? E eu não tenho dúvida que aqueles que se levantam contra Israel, com certeza é lamentável, mas que aqueles que estão com Israel, clamando por Israel, pelos judeus, com certeza, né, a Torá é bem clara, né, abençoarei a quem te abençoares e amaldiçoarei a quem te amaldiçoares. Isso é para o povo dos primogênitos, os judeus. Isso é para Israel, é para os judeus. Querendo ou não a pessoa aceitar ou não, está na Torá. Então, quanto a palavra do Eterno bem seja original, não tenho o que discutir e eu não perco meu tempo para discutir. Né? Então, hoje em dia eu não perco mais, Baruch Hashem, meu tempo para discutir com pessoas que têm argumentos que não batem com a verdade que está na Torá, o livro, né, dos judeus, o que foi escrito, foi trazido do Monte Sinai por Moshe. Então, quanto a isso, eu não perco mais meu tempo. Quer acreditar, acredite. Não quer acreditar, nós temos o direito, livre escolha, né? Então, assim, e como eu hoje sou muito grata, muito feliz, muito liberta, então, eu hoje tenho muita esperança, eu vivencio acontecimentos, eu vivencio profecias, coisas que eu só ouvia falar, claro, imagina, né? E tudo que é falado sobre o judaísmo, a gente tem provas sobre isso, né? A gente tem provas, e não é só conto de fadas, ou então não só tá na Torá, como tem, né, no cristianismo, a gente aprende que tá na Bíblia de João Ferreira de Almeida, pronto, e acabou. Mas você não tem histórias, não tem fatos, não, o judaísmo, né, as guerras que aconteceu, tudo está em histórias, né, está na nossa, é provado. E é o povo que nunca foi eliminado, foi sempre perseguido, Isaías 53, o servo sofredor, sempre perseguido e nunca foi eliminado. Então, é maravilhoso hoje desfrutar desse povo. Então, o Deus deles é meu Deus. E os judeus, eu tenho um carinho enorme. Já fui para Israel e presenciei quanto é bom estar com os judeus, os religiosos, verdadeiramente religiosos.
E quanto é bom participar, né, junto com eles e conhecê-los verdadeiramente, porque as pessoas julgam pela capa e sem conhecer. Enfim, mas tudo é pro bem, sempre tudo é pro bem, como diz o Rabinekov, é o meu mentor, e eles, nada que vem dos céus é ruim, mas a gente tem que pedir pro Eterno que a gente consiga entender conforme a vontade e a hora que é dele, não é nossa. E hoje eu quero falar para vocês, é, clamando, né, pedindo, né, que a gente possa rezar, ler salmos, fazer tzedakah, tudo em prol de que dê um basta. E o mais bonito que eu tô vendo, é bonito, assim, é lindo o que está acontecendo, é profecias que estão se cumprindo, é que todo mundo está vendo, todo mundo está ouvindo sobre o judaísmo. Todo mundo está conhecendo os judeus, todo mundo está conhecendo o que é um rabino, todo mundo está tendo a oportunidade de ver os judeus se defenderem. Até então nunca ouvi isso, a tecnologia está proporcionando isso. Tem canais que permitem, tem canais que não permitem, mas enfim, a tecnologia está aí, as redes sociais estão aí, então ninguém é inocente, ninguém pode dizer que, ai, eu não sabia, sempre vai ser assim, eu não sabia, eu não entendia, não, está tudo mostrado como um telão, isso é que é lindo, bendito seja Eterno por isso. Então, cada vez mais nós estamos vivendo a redenção, cada vez mais eu vejo que Hamashia está se revelando, falta muito pouco para ele se revelar fisicamente, eu creio mais do que nunca, pelas profecias que a gente está vivendo. As pessoas estão conhecendo sobre o judaísmo, as pessoas estão tendo acesso aos judeus, né? Como diz na aula ali do Tzitzit, as pessoas iriam tocar, né? Pegar na ponta do Tzitzit e junto com aquele povo. Como diz Ruth, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E isso está no mundo todo. Vocês já observaram quão maravilhoso está sendo? Então, tudo é para o bem. A gente vê algo assim, nossa, um caos que ocorreu, que ainda está ocorrendo com reféns, enfim. Mas se você consegue ter discernimento e pensar por conta própria, sem ideologias de pessoas medíocres, de pessoas que nos colocaram em posições, dogmas de fanatismo, de pecado, de inferno, de terror. E se você estudar realmente a Torá com toda a humildade de coração, abertamente, e pedindo ao Criador, bendito seja, discernimento, você vai entender realmente que tudo que está acontecendo é necessário, para que não haja dúvida nenhuma, mais dúvida nenhuma, que todo o olho, todo o ser humano, todo o ouvido vai ouvir, está ouvindo a verdade, está conhecendo os primogênitos, está conhecendo o servo sofredor e aceita, realmente vai aceitar quem quer. Nós não vamos perder essa livre escolha. Então, Baruch Hashem, eu sou grata por isso. Muito grata por isso, por ter essa oportunidade e por ver pessoas que estão se libertando desses dogmas, dessa idolatria. E estão realmente reconhecendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus dos judeus e estão entregando a vida deles nas mãos dele. E assim, como ver assim, como é que eu vou falar para vocês? O véu, assim, sabe, uma cortina, você tá tirando aquela cegueira e conseguindo enxergar além. E claro que nem todos têm essa oportunidade, não porque não é merecedor, de maneira alguma. É porque não quer. Porque não quer se entregar, não quer realmente aceitar que estava no lugar errado, estava buscando coisas erradas, não existiam, eram mentira, mas acabou, né? Não carrega mais essa culpa e deu. E agora é vida nova, é tudo novo, e tudo é verdadeiro, tudo é verdade na realidade. E tudo isso é gratificante, é muito bom quando a gente se liberta totalmente disso. Então, eu gostaria muito de conseguir colocar isso na cabeça de muitas pessoas, até de quem eu conheço, mas quem sou eu? Então, o que eu posso fazer é pedir para o Eterno ter benevolência e misericórdia, tentar ajudar da melhor maneira possível nas redes sociais, quando alguém precisa de ajuda, mas jamais colocar da boca para dentro, jamais forçar, criticar, se irar, isso não leva a nada. Pelo contrário, leva mais a pessoa a aguçar o ego dela e mostrar que realmente ela
nunca errou, tá certa, enfim. Enquanto muitos acreditam que o Jesus vai voltar, que isso é o Apocalipse, perdão, gente, que eu tô aqui com o meu computador, e aqui é tudo assim, né? Tudo na maior simplicidade e ao vivo. Enquanto as pessoas estiverem nesse foco de que Apocalipse está acontecendo, é o fim do mundo, as guerras, o caos, a falta de amor, e Jesus vai voltar, ou ele está voltando, essas pessoas não estão tendo foco, essas pessoas vão sofrer, continuar sofrendo, vão sofrer muito ainda. Porque isso não é uma libertação, gente, isso é um tormento. Eu vejo, assim, até por clientes minhas, eu vejo pessoas que eu tenho convívio, e assim, quando aparece na televisão, em jornais, você vê aquelas pessoas que choram, clamando, choram desesperadamente por Jesus, que Jesus logo está voltando, que ele tem pena, e que Jesus, eu vi essa semana, passou na televisão, que parece que, geralmente a Record, né, algumas canal de televisão, eles fazem novela, fazem filme do Novo Testamento, né? De Jesus, Pedro, Paulo, enfim. E aí você vê que eles colocam agora mais do que nunca como tempos difíceis, né? Do fim do mundo, enfim. Eles colocam esses filmes ou essas novelas para que apelativas. Isso é apelativo, gente. O Novo Testamento é apelativo. Você só sofre, você se sente dor. É uma mentira, porque assim, se você começar a parar para analisar, e Baruch, eu agradeço muito, bendito seja eterno, por conseguir pensar por conta própria, me libertar de todos esses dogmas, de toda essa mentira, de toda essa confusão que atormentou a minha vida, você vê que as pessoas só choram, só sofrem, que o Jesus, esse Jesus, que para as pessoas é o Deus que se fez filho, enfim, ele só amava naquela época que ele se encontrava lá, que até então nunca foi provado nada historicamente. Isso está no livrinho do João Ferreira de Almeida, o Novo Testamento. Até então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nunca mudou. Ele sempre foi o começo, o meio e o fim, sempre será. Então, ele nunca, me arrependi, vou fazer um novo. Mas enfim, tá? Vamos pular, senão vai se alongar muito esse vídeo. E o que acontece é que esse Jesus, se é que aconteceu tudo aquilo que até então acreditava, ele amava aquele povo, ele se apresentou para aquele povo, ele mostrou o que devia fazer para aquele povo, né? Ele ressuscitou as pessoas, ele curou cegos, mudos, surdos, ele ajudou os pobres, ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito desprovida, né? Dos materiais, não ligava para isso, sem vaidade nenhuma, enfim, uma perfeição de ser humano, Deus, um santo para essas pessoas. Mas ele foi embora, né? Ele já foi, ele morreu pelos pecados da humanidade. E é tão interessante que porque as pessoas ainda continuam pecando, se Jesus morreu e foi apagado, deveria ser apagado os pecados, porque ele morreu pelo meu pecado, ele morreu para me libertar, né, de todo o pecado, que o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Assim eu aprendi, e assim é, que eles comentam. Então não era para existir nem morte, nem mais dor, muito menos sofrimento, enfim, pecado. Mas é algo que não encaixa. Por mais que a pessoa tente se enganar, não fecha. E aí a pessoa vive sofrendo aquela tortura. E para analisarmos melhor ainda, esse Jesus, ele amava aquele povo, mas ele não ama mais essa geração agora. Vocês observaram? Porque ele não se apresentou mais, ele não fez mais milagres. Mas aí tudo é pela graça. Por quê? Qual é a discriminação daquele povo para esse povo, para essa geração agora? Por que não tem mais milagres? Por que não aparece Jesus fazendo milagres, continuando a fazer milagres, limpando o povo do pecado, fazendo obras boas? Por que ele sumiu e ele só diz que ia voltar e vai passando geração em geração? Isso é porque ele ia voltar naquela geração. E agora não voltou ainda e nem nessa geração. E não vai voltar porque não existe, nunca existiu, né? Então é só estudar e questionar. Então, muitas vezes, é tão fácil, mas a pessoa quer sofrer, gosta de sofrer. Então, chega de sofrer, gente. Chega de carregar uma cruz, um peso que não é nosso, não pertence a nós. É uma mentira que Roma, que os líderes sempre colocaram em cima das pessoas para conseguir dominar as pessoas e doutrinar da maneira delas.
o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus libertador. Ele está presente em todos os momentos. Ele nos concede vida, ele nos concede a saúde, ele nos concede todos os momentos milagres. Então, assim, eu não consigo mais, Barão, achei, eu não quero mais. Eu não consigo entender que as pessoas ainda caem nessas falácias. E como eu estava comentando com vocês, eu vejo que as pessoas choram quando vê essas novelas, choram quando vê esses filmes. Eu sei porque as minhas clientes comentam. E elas estão sofrendo, e é uma depressão, e é uma tristeza, é uma culpa, e a pessoa vai adoecendo, adoecendo, e pronto. E fica como os líderes querem, como a igreja quer, como os pastores querem. Dominar, porque você consegue ter domínio sobre uma pessoa fraca. Uma pessoa forte você não consegue ter domínio. Então a pessoa começa a se culpar e queria que Jesus voltasse, queria ser igual a Jesus e não consegue ser igual a Jesus porque você vai ser igual a quem nunca existiu, que é uma mentira. Não tem base e mais do que nunca não preenche a alma. Não preenche a alma, não tem lógica. Você pode dizer assim, não, eu aceito, não preciso disso, aquilo, pronto, acabou. Ok, respeito. Mas cá entre nós, gente, vamos pensar um pouquinho. É muito sofrimento, é muita sofrência. Infelizmente, pessoas e pessoas ficam chorando, sofrendo, e aí a gente abre as redes sociais, as pessoas vão rezar, vão ficar de joelho, vão jejuar, e aquele sacrifício. Quantos anos, quantas pessoas estão com 80, 90 anos rezando, orando, sacrifício atrás de sacrifício, veio o pai, veio a avó, veio o bisavó, e nada. E o Jesus não aparece, e nada se transforma em coisas boas para a pessoa, e a pessoa vive passando de geração em geração, vive passando para os filhos, netos, bisnetos, enfim, aquele sofrimento. E aí vai ver, né, num tempo que a gente está vivendo, que mexe sim conosco, ninguém quer saber de guerra, ninguém quer saber de dor. Nós todos somos um, nós vemos, todo mundo veio de Adão. Nós somos reencarnação de Adão. É só entender que nós somos reencarnação de Adão e de Eva. Então a gente sofre, todos nós somos um corpo que sofremos. Quando um sofre, outro sofre. É terrível, é triste, mesmo que a gente diga que não, mas é. E todos nós precisamos dessa terra, todos nós usufruímos dessa terra, mas a gente tem que procurar realmente adorar e buscar a quem nos criou realmente, e não um mito, uma farsa. Então você sofre, você se sente culpado, porque realmente você não está focando a sua confiança no quem o criou. E assim, e você fica observando que as pessoas que ficam vendo essas coisas, elas choram junto e sofrem junto, e ficam esperando algo que nunca tem. E é frustrante. E isso tudo ocasiona doenças, e vários tipos de doenças emocionais, que vira patologia e que agrega no físico. Então, assim, por mais que você clame, você jejue, você reze, você faz calo no joelho, você sobe não sei quantos degraus para ver, né, lá para pedir para santa não sei o quê, nada resolve na sua vida. Muitas vezes resolve momentaneamente porque você tem uma força interior, uma energia interior que foca naquilo que você quer e você consegue. Mas depois, como não é algo realmente verdadeiro, você tem o declínio. Mas você vai. E aí vem você, a pessoa mais infeliz, ou triste, ou depressiva, ou angustiada, e aí você vai ficando uma pessoa mimizenta, vítima. Porque isso tudo, gente, isso tudo ocasiona você se sentir vítima, coitado. Porque o Jesus, ele era um coitado. Ele era uma vítima da sociedade. Ele só fazia o bem. E ele só apanhava. Tá certo. Gente, eu não quero que os meus filhos sejam assim. Que faça só o bem e fique só apanhando. A gente tem que ter o equilíbrio. Você já parou para pensar quem fez o bem e o mal? Foi o Criador dos céus da terra, para ter o equilíbrio. Nada tão mal e nada tão bem. Ter o equilíbrio da dosagem. Nós não sabemos ainda o equilíbrio. Não. Mas nós estamos indo para isso, caminhando para isso. Observem, as pessoas maltratavam tantos animais tão severamente. Hoje elas já cuidam dos animais, mas ainda não tem equilíbrio. Porque elas já estão criando os animais como filho. Então, há falta de equilíbrio? Sim. Mas a dosagem hoje é mais para frente. Mas você pode achar que não, a falta de amor é grande. Não, gente. Só se você está focando lá no seu livro de historinhas de mentira. Porque hoje a conscientização, até a oportunidade através das redes sociais é muito grande. Né? Por mais que a pessoa ainda não está conseguindo ver realmente o que é certo, mas ela está clamando, ela está pedindo, ela tem pena.
ela tem misericórdia. Mas é necessário a pessoa realmente se desligar de toda a mentira da idolatria, pelo amor de Deus, e focar e ver realmente, isso são profecias. O que está acontecendo em Israel, a necessidade de todo um povo ver realmente que o que significa, por que o servo sofredor, e aceitar que os servos sofredores são judeus, por que eles sempre foram perseguidos, por quê? Quem é que sabe falar por que eles sempre foram perseguidos? O que eles fazem? Alguém já viu? Eles agridem as pessoas na rua? Eles roubam? Eles matam? O que eles fazem? Então, assim, é um ódio gratuito? Por que esse ódio gratuito? Isso é espiritual, gente. Então, é só para as pessoas começarem a entender que realmente a gente tem que acreditar no que a gente vê. Era fácil acreditar naquele Jesus daquela época, que, vamos colocar entre aspas, que as pessoas acreditam que existiu, porque elas viam aquelas pessoas, que é tudo conto de história. Cada um inventa a sua história como quer. Entendeu? Então, assim, e cai na falácia, hoje cai na falácia de toda essa mentira, quem quer, não há desculpa, mas temos a livre escolha. Então, assim, o intuito desse meu vídeo hoje era outro, mas eu achei interessante que a gente partiu para esse, e eu acredito muito que nada por acaso é tudo para o bem. Que as pessoas acordem, realmente vejam que o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus que a gente deve toda a adoração, toda a gratidão, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus dos judeus. Ponto e acabou. Você pode não aceitar, é seu direito, mas não tem como argumentar contra. Só se você começar, não questiono e não entro em debate, nem no meu canal, não percam o tempo de vocês, porque eu não vou responder sobre o Novo Testamento, um livro da carochinha. Tá? Então, assim, você pode pegar sua Bíblia João Ferreira de Almeida e só montar aquilo ali, não tem mais nada. E vai lá no Conselho de Nicéia, pesquisa mais no Conselho de Nicéia, que começou tudo por Roma. Quem comanda tudo? O que significa o Papa? Para que o Papa? O que ele agrega nesse mundo? O que ele agrega no lado espiritual? Você já parou para pensar? O que Roma agrega no lado espiritual? O que ajuda no lado espiritual? O que ajuda no físico, no financeiro? O que agrega em mostrar, pelo menos, uma estrutura familiar, se nem casar pode? Então, assim, não pode casar, tem que ficar solteiro. O material é só com eles, eles vivem no bem, né? Só cobertos de ouro. O que agrega? Então, assim, nós não podemos ficar mais calado e aceitar esse tipo de coisa. Acreditem no que é justo e não que é injusto. Porque foi nos ensinado, nós somos doutrinados para aceitar o que é injusto. Vocês pararam para analisar? É injusto aquela época Jesus ter se manifestado, feito o que ele fez, e essa época não. E aí as pessoas naquela época, ele se manifestou, tudo, mas ele disse que ele ia voltar naquela época e não voltou. E até hoje as pessoas ficam esperando e ficam sofrendo, e ficam carregando um peso e carregando uma cruz, e ele não tem misericórdia, ele não tem benevolência de dar um consolo, um conforto. Não inventam de dizer que tem, porque não tem. Eu não vejo um crente, um evangélico, um cristão, e eu vivi 30 anos na igreja adventista, feliz, realmente satisfeito, realmente, como é que eu vou dizer para vocês, liberto. É óbvio que eu não vou ser 100% feliz com o que está acontecendo. Meu Deus, eu sou um ser humano imperfeito e eu não posso. Por isso que eu digo, eu peço e clamo ao Eterno por misericórdia e benevolência. Estou aqui para projetar isso nas redes sociais, para ajudar realmente o meu próximo. Isso é amor ao meu próximo, acordar. Para ele acordar, para ele pesquisar, para ele estudar, para ele pensar por conta própria. Porque eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. Então nós temos que fazer a nossa parte, é óbvio. Mas viver nessa tormenta de tristeza, de dor, de sofrimento, de um peso, de uma culpa, de só chorar, e com isso trazer coisas negativas, muito negativas para a sua vida e para os seus, o que agrega? Então a gente tem que começar, comecem, aliás, vocês, e Baruch eu estou liberta, disse cada vez mais eu peço para o Eterno me libertar de muitas coisas, porque muito tempo numa sujeira, não é, né, do dia para a noite que a gente vai ficar limpo. É um processo. Mas esse processo está sendo tão maravilhoso, altos e baixos, porque não é fácil. Eu sou imperfeita, eu tenho os meus fantasmas, os meus monstros, eu tenho os meus defeitos, e eu tenho os meus pecados. Mas assim, a partir do momento que você realmente foca no Criador, sua vida muda muito. Faça um teste. Criador, o único Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sem intercessor nenhum. E agradecer
a tudo que você passa. Eu sempre falo nos vídeos, agradeça tudo. Não tá bom? Agradeça. Porque para você pode não estar bom no momento, mas é necessário para o seu crescimento. Você entendeu? É necessário para o seu crescimento. E você ser aberta, abrir, sabe? Parar de colocar uma barreira e se abrir com muita humildade, pedindo aos céus para entender. Capaz que o pai vai dizer, não, eu não vou te explicar. Você não merece. Você não entende, você não vai conseguir absorver, porque você tem um ego muito grande e acredita que você, por conta própria, vai, estudando por conta própria, vai entender. Não, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, sim, ao Criador, e Ele vai capacitar você para colocar alguém em que preencha a sua alma. Não acredite em mim também. Porque é algo que vai preencher a sua alma. E a verdade realmente está com os primogênitos. Não interessa, é os primogênitos, os judeus, os verdadeiros, os religiosos que buscam o eterno. Sim, porque também tem os judeus que não são religiosos e tem pessoas que se dizem judeus, então a gente tem que cuidar também. Mas são seres humanos. Eles têm o direito e escolhas de fazer o que eles querem. Não cabe a mim nem a você julgar. Cabe a nós mesmos, começarmos a realmente nos questionar e ver o que tá certo, o que tá errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, por que está acontecendo isso e aquilo. E até mesmo você pode questionar o Criador, converse com ele como o teu pai, como teu amigo, converse. E ele vai, óbvio que ele vai te mostrar. E tudo sempre é pro bem. Gente, é algo leve. É algo que você, em meio a esse caos de guerra, em meio a esse caos de o clima tá diferente, né? Que se você começar a analisar, e eu vejo muitas pessoas entrando em depressão e pânico, porque não veem esperança, não consegue nem ver uma luz no fundo do túnel, e se você não busca realmente, você não consegue entender o que está acontecendo. E isso é necessário para que a gente cresça, evolua, para que a gente fique limpa, para que a gente aprenda a realmente depender do Eterno e conhecer Ele verdadeiramente. As nações estão conhecendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estão conhecendo o Deus de judeus. Cabe a elas querer ou não. E com toda a certeza do que eu estou falando desse vídeo, a luz que está vindo é muito grande, é muito forte. E claro, vai ver, enxergar realmente quem quer. Quem não quer, não vai enxergar. Até vai chegar e vai se assustar. Mas, enfim, Deus me livre, quem sou eu para determinar o que vai acontecer? Mas eu sinto muito, eu tenho certeza, e até pelas profecias, que quando há muita escuridão, é porque realmente está muito fechada a escuridão e ela está perdendo a força e realmente ela está sentindo isso, que ela vai se dissipar. E a luz que vai vir é muito forte. E as pessoas realmente, sinceras de coração, estão acordando e vão acordar. E aquelas que não querem acordar, têm livre escolha. Não estamos aqui para julgar. Só estou aqui para passar realmente para você que vive aí se questionando, se culpando, que está num dogma de idolatria, se liberta disso. Seja feliz. E você que busca o eterno, um binenor monoteísta, que ainda se sente para baixo, se sente culpado e com medos, acredite, tudo é para o bem. Fale para você mesmo, tudo é para o bem. Eu não entendo, mas logo eu vou entender. E agradeça, agradeça, agradeça. É muito importante a gratidão. Porque o eterno é amor, a misericórdia, a benevolência. E a gente só tem que agradecer. E hoje o meu canal é direto com ele. Então eu só agradeço e só peço para ele dirigir minha vida. Peço para ele me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Muita humildade. Gente, a prioridade da nossa oração, e hoje eu vejo que é muito importante a gente ter humildade. Quando a gente mostra realmente que a gente precisa de humildade, a gente abre um leque para que o eterno vá fazer o trabalho dele. Porque se eu coloco eu na frente, não, eu quero a ajuda do eterno, mas eu vou lá e faço, então não dá certo, nunca deu. Então essa é a oportunidade, essa vantagem, essa alegria que nós no monoteísmo, no monoteísta, temos e aprendemos com os judeus, com a Torá, com a Kabbalah, porque sem a Kabbalah a gente não consegue entender a prática. Por isso que há várias denominações. Porque as pessoas não... A Cabala só está com os judeus. A verdadeira Cabala, como é que eu vou dizer para vocês? Os judeus... Hoje está muito misturado, mas é dos judeus.
E assim, você tendo um judeu para te orientar, um rabino para te orientar com respeito a Cabala, o Talmud, os livros que vêm da Cabala, do misticismo, não tem erro e não tem como você não evoluir e entender a Matrix. Então, assim, isso é necessário, isso é importante. Positividade, alegria, confiança, agradecimento, humildade, tudo isso agrega e atrai coisas boas para você e para o nosso redor, que a gente precisa muito. Salmos é muito importante. Eu vou sempre repetir aqui. Sedacá é muito importante, a nossa doação, a nossa busca diária com o Eterno, conversando com Ele diariamente. Gente, nós monoteístas, nós temos as 7 leis de Noah para cumprir. A maioria da humanidade cumpre as 7 leis de Noah. O que atrapalha eles é que eles têm idolatria. Mas muitos deles cumprem, não roubam, não matam, né? Não adulteram, tem de ser pessoas justas, não maltratam os animais. Então é só olhar as 7 leis de Noah. Então, isso tudo, quem conhece realmente o coração é o Eterno. E vamos fazer como Abraão. Abraão, ele clamou por Sodoma e Gomorra, se tivesse algum justo lá. E isso a gente tem que fazer, a nossa parte a gente tem que fazer, porque, gente, isso é amor ao próximo, é mostrar amor ao próximo. Então, só o Eterno conhece o coração daquela pessoa, se ela vai se libertar ou não. Então, com todos esses acontecimentos, nós saímos de uma pandemia caótica, e agora estamos entrando numa guerra, enfim, tá geral. E você observa que as pessoas estão sendo sacudidas mesmo, sabe? Tipo assim, eu pegar meu filho, acorda, presta atenção, eu te ensinei assim, 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 vamos lá, vamos evoluir, vamos crescer, vamos aprender, entendem? Então, isso está sendo necessário porque o amor do Eterno a gente não tem nem como limitar. Então, eu imagino o meu amor que eu tenho pelos meus filhos e pelos meus netos, eu só quero o melhor para eles. E você? Eles não podem agregar um Deus que só quer o povo triste, sofrendo. Entenderam? Então, mas o que está acontecendo com a guerra em Israel? O Deus de Israel está deixando o povo sofrer? Não, de maneira alguma. A necessidade disso, a necessidade que aí vem o servo sofredor. Estudem. A necessidade que vocês vejam que eles escolheram, foi o povo judeu que escolheu isso. Escolheu se doar totalmente. E vocês podem observar que quando você fala com um soldado que vai, que quer ir lá, ou judeu, que mora em Israel, vocês podem observar as entrevistas que as pessoas fazem, elas dizem que o lugar mais seguro é Israel, que elas não querem voltar, que elas gostam de ir lá. Isso é normal? Eu já estive em Israel, gente, é um lugar muito seguro. É maravilhoso. E um lugar que eu gostaria, e eu acredito que um dia eu venha morar, é Israel. Lugar mais seguro. Mas eu falando é uma coisa, né? Então veja, hoje é fácil porque não tem. É a Fabrícia falando, é a professora de São Paulo falando, é alguém lá de Israel falando, é alguém dos Estados Unidos falando, é soldados brasileiros falando. Não tem como. O que é isso? Então, que esse vídeo possa ajudar as pessoas realmente a se libertar e começar a focar, a clamar por paz, a clamar para o único Deus, porque aí sim nós vamos viver eternamente a redenção. Tá certo? Gente, que o Eterno conduza a nossa vida sempre. Gratidão por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.